Olá, boa noite a todos e todas. Estamos ao vivo aqui, né, pelas redes sociais da Ação Revolucionária Comunista, no Instagram e no Facebook. Vou dar aqui alguns minutinhos para a gente começar mesmo a falar do tema de hoje. Mas aí aproveito o momento também para lembrar a todas as pessoas para acompanharem as redes da RC. Existe ali uma série de atividades que são muito interessantes, né, como textos sobre as questões da militância, as questões da luta revolucionária, questões políticas nacionais. Está em processo agora uma produção de textos que tem falado sobre a questão das drogas e a militância, sobretudo na militância jovem, né? Como pensar essa situação, que às vezes se chega a ser muito delicadas. Sugestões de filmes de cunho revolucionário. Na verdade, a ideia da RC, como eu já falei aqui algumas vezes, não é a ideia de ser um partido político. Já temos até muitos partidos, né? Mas a ideia da RC é de ser uma ação tanto de militância nas ruas, né? Atuando junto a entidades da classe trabalhadora, atuando na formação política, na formação teórica, enfim, né, sobretudo na questão cultural, né? Roberto Borges dando boa noite, Roberto, prazer em tê-lo aqui, o Máximo também entrando, o camarada Máximo. Então a RC ela tem aí essa intenção de ser um espaço da atuação política, mas também da formação, né? Também da conscientização, do processo aí de tomada de conhecimento das causas que fazem a classe trabalhadora passarem pelos problemas que passam. E uma dessas atividades da RC é justamente esse encontro nos sábados à noite, nas análises marxistas, em que a ideia, repito, né, não é nem fazer uma formação. Esse encontro de sábado não é uma grande formação, né, não é um espaço de formação teórica, também não é um espaço para fazer uma análise de conjuntura, ainda que a análise de conjuntura olhe a conjuntura, né, quer dizer, olhe faça um retrato aí, de um processo, de alguns processos que se misturam. A gente faz, na verdade, uma análise, né, sobre pontos específicos que foram debatidos durante a semana, ou que ainda estão sendo debatidos, numa perspectiva marxista. Ou seja, o que a gente faz aqui nesse sábado, ele é uma exposição de um tema à luz da teoria marxista. Então, por um lado, ele tem um aspecto teórico, embora não seja uma formação teórica, dentro de um processo da conjuntura. Então a gente olha a conjuntura sem necessariamente fazer uma análise da conjuntura, mas a gente faz análise desse processo, desse ponto em questão. Então é olhar esses pontos em questões, né, esses pontos em questão, dentro da sua perspectiva política e histórica mais profunda. A gente faz isso porque a gente tem entre as formulações teóricas da RC uma preocupação muito grande de conseguir compreender os processos mais imediatos, sempre à luz do marxismo, evitando assim um problema que a gente entende como grave atualmente na nossa militância, que é um certo imediatismo, né? Quer dizer, então você quer dizer que as ações não são tratadas de imediato? Sim, as ações são tratadas de imediato, mas as ações tratadas de imediato são orientadas por reflexões profundas. Reflexões profundas que nós acreditamos que devia ser algo contínuo e natural em qualquer organização militante, mas não é isso que acontece, lamentavelmente. A militância brasileira, a militância de esquerda, e mesmo boa parte da militância revolucionária brasileira, ela é muito imediatista. Então, aqui a gente faz um exercício de tentar debater esses pontos de uma forma mais densa, né? Sem perder de fato que se trata de análises para a ação, né? Para a atuação política dos e das militantes. Aí, sem mais delongas e enrolações, já com muitos camaradas participando aqui, né? E o Adalberto, queria mandar saudações para o Adalberto, Thales, né?
e todos os demais que estão entrando aqui. E a gente vai falar desse tema que fritou essa semana e que ainda está fritando, que são os militares, né? E a gente colocou como mote a questão da comemoração de 64, né? A comemoração que os militares estão fazendo do golpe, né? Que eles chamam de uma revolução ou contra-revolução, enfim, que é um absurdo, né? Celebrar 64, mas eu acho que é um tema que é importante a gente debater, inclusive para a gente poder entender quem são esses militares, né? Porque não foi só a questão da comemoração, mas teve toda essa dança das cadeiras aí também no comando das forças brasileiras, né? Então, a troca dos chefes das armas de uma forma muito, ou pelo menos aparentemente, abrupta, né? Que provocou aí alguma discussão, alguma preocupação, né? Será que o Bolsonaro quer dar um golpe? Ele reclamou que os militares não atendiam aí as suas expectativas, né, de defesa do seu governo. Luiz Sérgio, meu xará, boa noite, camarada. Então a ideia é a gente tentar entender quem são esses militares e por que houve essa troca do comando, porque já estão dizendo que não adiantou tanto essa troca, e enfim, e por que esses caras querem comemorar 64, né? Então vamos lá, primeiro vamos tentar entender quem são os militares no Brasil. Quem é essa força, né? Essa força que tem sido defendida de várias maneiras aí pelos ideólogos da direita. E é sempre muito bom a gente conhecer, está sempre acompanhando os ideólogos da direita. O Ed Abissal, camarada entrando, essa comemoração não foi uníssona. Eu creio que nem todos apoiam o Bozo. Você deve estar falando dos militares, né? Então, vamos discutir quem são esses militares. Então, eu vou me valer muito aqui da análise, né, das análises feitas por um especialista das Forças Armadas Brasileiras, que é o Celso Castro, que é um cara que tem alguns livros bem interessantes, que eu acho que vale a pena dar uma lida, não são só eles, mas eu vou principalmente utilizá-lo como centralidade aqui dessa exposição, né? Então, as Forças Armadas Brasileiras, ela tem um histórico muito interessante, conturbado, difícil, desde a época do Brasil Colônia. A gente não vai entrar muito nesse aspecto, né, mas já no período do Brasil, a gente fala Brasil Colônia, né, na época que nós éramos colônia portuguesa, aqui era chamado de Portugal, né, terra de Portugal, né, o Brasil era uma terra portuguesa, um território português. A gente já tinha ali uma constituição das Forças Armadas muito, muito problemático, que envolvia, por um lado, né, sempre as grandes famílias, né, as Forças Armadas em vários países, ela tende a ser composta, e o seu alto comando por setores da alta burguesia, evidentemente, e aí o recrutamento forçado aí da sua base, enfim, mas também passa por aí uma disputa muito grande entre o poder central e os poderes locais, né? Então, quem comandaria isso, né? Os poderes locais e o poder central. Pois bem, mas a gente vai então destacar não todo esse processo, mas pegar ali no final do século XIX. Eu acho que o final do século XIX ele tem uma chave para a gente muito importante, né? Então, nós temos ali um Brasil que passou por uma guerra muito grande, né? Uma guerra muito violenta, que foi a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai foi uma guerra que marcou muito, tanto o Brasil quanto o próprio Paraguai, foi um massacre, né? Além do genocida de agora, a gente tem uma outra história genocida, foi aquilo que o Brasil fez no Paraguai, a mando do imperador, né, do imperador Dom Pedro II, numa gana assassina por vencer o Paraguai a qualquer custo. E quando a gente tem o final da Guerra do Paraguai, né, quando a gente tem a Guerra do Paraguai, o Roberto Borges aqui contribuindo, né, depois eu vou ler sua contribuição, Roberto, né, mas eu concordo com você já desde o início que passa por aí, não acho que é só isso, mas acho que passa por aí. Quando tem a Guerra do Paraguai, a gente tem a formação aí real do Exército Brasileiro, né? Então a gente não tinha um exército de fato,
nacionalizado, treinado, preparado. Isso acontece durante a Guerra do Paraguai. Ao mesmo tempo, né? Boa noite, camarada Pedro, né? Ao mesmo tempo, o que acontece é a formação de um grupo de oficiais do alto, né, do alto oficiais e baixos oficiais que venceram a guerra do Paraguai, mas se ressentem muito do não reconhecimento como heróis nacionais, né? Então, de entendendo que deveriam ser saudados, né, como heróis nacionais. Eles não têm esse reconhecimento, né? Eles não se tornam esses heróis que eles gostariam. Ao mesmo tempo, a gente tem no Rio de Janeiro uma academia militar que está naquele período formando novos cadetes, preparando cadetes sob a influência, né, sob a influência do pensamento positivista, do pensamento evolucionista, ainda com os resquícios da Revolução Francesa. Então você tem aí uma massa aí de ideológica, né, de pensamentos que carregam aquele cientificismo típico do século XIX. Então, essa massa de jovens cadetes, se alimentando intelectualmente, se alimentando ideologicamente com esse pensamento vindo da Europa, né, republicano, pensamento republicano, o pensamento que acredita na possibilidade do desenvolvimento da nação a partir da técnica, a partir da racionalidade, né, como racionalizar o papel das Forças Armadas. Então nós temos esses dois grupos, né? Nós temos esse grupo dos militares que foram para a guerra, certo? E do outro lado, desses jovens militares que não foram para a guerra, não são militares ainda, são cadetes, né? Mas que querem impor para o país, né? Que querem colocar no país esse pensamento mais avançado, como eles pensavam, de certa forma era, né? Esse pensamento mais, essa ideologia mais moderna e modernizante. Pois bem, nesse contexto surge um processo que, segundo esse teórico que eu falei, o Celso Castro, se formam as condições em que esses jovens cadetes conseguem, através de uma ação política mais coordenada, de uma ação mais organizada, provocar nos velhos oficiais um desejo de transformação, ainda que boa parte desses oficiais sejam eles monarquistas, né? Eles não são republicanos necessariamente. Mas as condições postas naquele período, né, as situações postas, que eu acho que a gente não precisa entrar em detalhe aqui, porque não é necessariamente uma aula sobre a proclamação da República, essa mentalidade, esse pensamento cientificista, essa relação entre jovens cadetes e esses oficiais mais velhos, colocam em curso, né, aproveitando essa situação favorável, o processo que vai levar à proclamação da República, que acho até triste falar isso, porque eu vou estar concordando com a família real brasileira, né? Mas que é um golpe, né? Não teve uma participação popular, não teve pessoas na rua, mesmo a participação de civis no processo da proclamação da República, ela foi muito limitada, justamente pelos militares, né? Que permitiram uma participação muito pequena só para dizer que houve uma participação popular, mas que não é o fato, né? Não é o que ocorreu de verdade. E, enfim, e aí esse processo se dá. E esses militares, eu estou colocando aqui meu cronômetro para acionar, que eu esqueci para não falar demais, né? Mas, enfim, esses militares proclamam a República e começam a produzir, né? Começam... o Adalberto coloca essa questão é controversa. Você está falando da questão dos militares, eu acredito, do golpe. Eu estou colocando a partir da visão do Celso Castro, Adalberto. Depois a gente vai abrir isso aí, tá bom? Eu estou colocando a partir da visão desse teórico aqui que eu estou me amparando para falar. Na verdade, a ideia não é, como eu falei, não é a gente fazer um debate aqui especificamente sobre a questão da proclamação, mas sobre como que se constituem esses militares, né? Sim, da República, né?
como que esses militares... Então, quando o Brasil se torna uma república, é essa mentalidade que vai influenciar a formação do Exército Nacional e depois, né, as Forças Armadas como um todo. Então, esse exército que surge na República, né, ele surge, então, sobre alguns signos que eu acho que é importante a gente deixar claro. Primeiro, o signo, ele é um exército que atende aos interesses da burguesia. Muitos militares, muitos defensores dos militares hoje têm falado assim, mas não tem só burguês no alto comando do exército. Eu não estou dizendo que só tem burguês no alto comando do exército. Mesmo nessa academia militar que eu falei do século XIX, tinham pessoas que não eram burguesas. No entanto, essas forças armadas servem atendendo aos interesses de uma burguesia que a gente pode usar agora esse termo, eu não gosto desse termo, ele pode gerar muitas confusões, mas que para agora a gente pode chamar de uma burguesia nacional, né? Então esse exército ele surge sob o signo de uma burguesia nacional, né? Ao mesmo tempo, esse exército ele surge também, né, com outro signo que é o de ter um projeto para o país, né? Então é uma força armada que tem um projeto próprio de nação, que é um projeto que surge nesse processo de constituição, do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, então, nesse processo em que divergências com o antigo imperador, né, a falta de atenção para com os veteranos da Guerra do Paraguai, um pensamento cientificista, um pensamento evolucionista, um pensamento positivista, né? Umas forças armadas, militares que acham que o Brasil do jeito que era não era bom, ele precisa mudar, o Brasil ele precisaria ser um país moderno, e para ser moderno ele tem que ser republicano, e tem que estar associado com o grande desenvolvimento internacional que acontecia naquele período, que é o período então em que o capitalismo e o imperialismo estão ganhando forças na Europa, né? Não vamos esquecer que o final do século XIX é o período em que até o Japão está se modernizando, né? Quando a dinastia Meiji acaba dissolvendo as tradições antigas do Japão, sobretudo com aquela cultura feudal dos samurais, para transformar o Japão um país modernizado e ocidentalizado, e esse também é o olhar que se tinha desse conjunto de pessoas para o Brasil, como modernizar o país, como colocar o país em linha com o desenvolvimento econômico que ocorria no mundo, né? O desenvolvimento econômico, cultural e científico. Esse é o olhar que tinham esses jovens militares que, junto com os oficiais veteranos, conseguem provocar a proclamação da República a partir de uma série de situações e se tornam eles, de alguma forma, os ideólogos das Forças Armadas Brasileiras, tendo esse pensamento como norte. E esse pensamento como norte significa o Exército, né, e as Forças Armadas precisam vencer o atraso brasileiro, né? O Exército são aqueles que podem vencer o atraso brasileiro. Nesse sentido, então, a gente pode deduzir daí, né, inferir daí que as Forças Armadas Brasileiras, o Exército Brasileiro em especial, tem um projeto de nação, né? Eles têm um projeto de país, eles têm um país, eles têm uma ideia de um país que nós deveríamos ser. Eu acho que eu tive aqui um problema com o Facebook, acho que voltamos, né? Então, esse exército busca construir um país como ele acha que tem que ser. Esse desenho ele começa logo na proclamação da República, né? O que se ficou conhecido como República da Espada, né? Então nossos dois primeiros presidentes são militares, mas isso vai ganhar corpo, sobretudo, no século XX, né? Então é no século XX que os militares vão ganhando força política e vão desenhando esse processo.
Agora, esse processo de ganho de força política, no começo do século XX, ele tem etapas e tem momentos, né? Talvez um momento de muito destaque seja justamente a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Eu acredito que isso seja determinante para a gente entender o momento que o Brasil ganha mais força, os militares brasileiros ganham mais força, eles ganham uma projeção maior, eles ganham uma ideia sobre si mesmo de força e de importância nacional. É interessante deixar claro que desde o final do século XIX, quando existe esse problema dos militares que voltam da Guerra do Paraguai sem o reconhecimento que eles desejam, cresce muito forte dentro do seio militar um espírito de camaradagem muito grande, um espírito corporativo muito grande, talvez até maior do que o espírito de camaradagem, um espírito corporativo muito grande. Forças armadas que se fecham em si, né? Forças armadas que estão sempre dialogando com elas mesmas. Fora esse momento que a gente está vendo no Brasil, a gente quase nem pensa, né, nas Forças Armadas. A gente não tem informes das Forças Armadas, a gente não sabe o que as Forças Armadas estão fazendo. Pois bem, em determinados momentos da história, as Forças Armadas tentam, né, se colocar como protagonistas. Em alguns momentos, de forma até muito progressista, né? A gente não pode esquecer o movimento dos tenentes, né? O tenentismo ele é um movimento que tem um espírito progressista significativo e que era, sobretudo, um movimento com espírito liberal, de pensando o Brasil no sentido de um Brasil que evolui, né? Um país que avança, né? Que se moderniza. Então a gente está vendo que esse discurso do avanço, da modernização, ele é constante na história da relação dessas forças armadas que, de certa maneira, se descola do Estado, né? Essas forças armadas que acabam, elas também tentando atuar sobre o Estado. O momento onde isso vai se colocar de forma mais contundente, né, é o golpe de 64. O golpe de 74, ele tem um caráter muito contundente, porque é quando as forças armadas, de fato, tomam o Estado nas mãos, né? E a ditadura brasileira, a ditadura que a gente, entre os historiadores, entre alguns historiadores, eu faço parte deles, a gente chama de uma ditadura empresarial militar, né? Porque essa ditadura ela tem associados, né? O regime, né? O governo, a gestão do Estado foi feito por militares, mas a partir de uma relação com a burguesia, né? Por isso que a gente chama de burguês militar ou empresarial militar. Mas a construção da ditadura, e aí é muito interessante, né? Porque a ditadura teve um caráter desenvolvimentista muito grande, né? De construção de grandes estruturas, né? De tentativa de unificação do país, de criar as grandes comunicações que o Brasil carece até hoje, né? O Brasil é um país desconhecido para os brasileiros, né? O Brasil é um país que não se comunica consigo mesmo. Se você quiser hoje sair de São Paulo, né, de onde estamos, para ir para o Acre, é uma viagem difícil de fazer e cara, né? O Brasil é um país que não se comunica, a gente não tem uma malha viária que percorre o Brasil até hoje, a gente não tem grandes possibilidades de deslocamento interno. Os militares tentam investir em alguma medida nisso, não pensando no bem-estar, mas pensando no desenvolvimento da burguesia, né? Da burguesia que possa transacionar aqui dentro. Então, algumas pessoas, lamentavelmente, até ficam tentando falar assim, os militares foram desenvolvimentistas, temos que ser como eles. Não, balela, né? Tudo, na verdade, todo o processo da ditadura militar foi uma tentativa de modernização do país, uma modernização sem modernidade, né? Quer dizer, tudo aquilo que a modernidade trouxe no desenvolvimento burguês na Europa, né? Então, a ideia de direitos civis, direitos individuais, quer dizer, quando a burguesia está no processo, né, de ascensão na Europa, né, isso é um processo muito progressista. Depois que a burguesia toma o poder, ela se torna reacionária. Mas esse desenvolvimento da burguesia, ela tem aí frutos positivos,
na Europa. No Brasil não, no Brasil você desenvolveu a estrutura que se queria para a burguesia sem desenvolver as condições de vida da população brasileira. Todo mundo conhece o que aconteceu na ditadura, não vou entrar nos detalhes aqui, a ditadura acaba por seus próprios deméritos, né, por seus próprios fracassos em todos os sentidos. O Ed coloca aqui modernização excludente, exatamente, podemos chamar de modernização excludente, né? Você moderniza o capital, mas não moderniza as relações entre as pessoas. Pois bem, a ditadura acaba, mas a ditadura acaba no Brasil por um grande acordo, né? Eu costumo dizer que a ditadura brasileira, tem gente que, eu lembro quando, se não me engano, foi o pessoal da Folha que colocou: o Brasil teve uma dita branda, não uma ditadura, porque matou pouco, né, em relação às outras ditaduras. Bom, acho que morte não se conta, né? A gente não fica vendo quem matou mais ou quem matou menos, mas de qualquer forma, a nossa ditadura, ela foi muito eficiente. Ela foi muito eficiente porque ela matou pouco, entre aspas, com muitas aspas aí, né? Mas ela soube quem matar, né? Ao mesmo tempo, ela matou muita gente ainda que não dá para contar, porque ela também matou muita gente nas periferias, nas comunidades indígenas, e essas mortes ficam um pouco mais apagadas, né? Mas quem tiver interesse de saber isso, né, de ter um exercício disso, procura na internet, é fácil de achar esse documento, que chama Relatório Figueiredo, né? O Figueiredo, o último presidente da ditadura. Ele é um relatório que foi feito porque a ditadura queria saber quantos indígenas ela mesma tinha matado, porque ela já tinha perdido a conta. E quando ela fica sabendo quantas pessoas ela mesma matou, ela fica horrorizada. Então você imagina, né? Nossa, eu matei tudo isso, mas é exatamente isso, né? Então acho que esse relatório do Figueiredo, ele dá uma boa ideia do massacre que a ditadura provocou entre as comunidades indígenas do Brasil. Então, a gente não pode esquecer também o surto de meningite que teve durante a ditadura, que a ditadura escondeu, em que morreram muitas pessoas, e muitas, sobretudo crianças, né? Que também foi um massacre, né? Quantas pessoas morreram de meningite porque a ditadura não queria que se falasse do surto de meningite, e porque pareceria que seria um fracasso da ditadura se as pessoas soubessem, sobretudo a comunidade internacional, quantas pessoas estavam ficando doentes e perdendo a vida aqui no país. Então, sim, talvez a ditadura tenha matado menos que outras ditaduras, mas, por outro lado, matou menos um público muito específico que a gente olha, mas dos outros públicos que a gente costuma não olhar, ela dizimou demais, né? Demais. Mas, de qualquer forma, a ditadura termina, né, em 85, mas ela termina por um grande acordo pelo alto. Então, a ditadura sai do governo. A ditadura aqui também foi muito sábia em não criar um ditador único. Ela teve presidentes, né, que se colocavam como presidentes, são ditadores, mas o próprio arranjo interno da ditadura impediu a cristalização de uma única figura que se tornasse, que tivesse áreas de um ditador único. Quando essa ditadura ela sai de cena, por conta do próprio acordo que é costurado, ela sai de cena, mas ela continua como sujeito político privilegiado do país. Inclusive deixando na própria Constituição essa excrescência que é agora, aí o pessoal chama aí garantia da lei e da ordem, né? Que se tornou agora uma grande justificativa de legitimação para as ações militares em qualquer lugar. Não sei se vocês estão acompanhando, em algumas cidades do país, como Rio de Janeiro, ocorre atualmente treinamentos, né, desse GLO, né, Garantia de Lei da Ordem, em que as pessoas os soldados estão fazendo treinamentos na rua, dizendo apenas que eles estão se preparando para qualquer coisa, mas que também não deixa de ser um recado, né, para a sociedade de que eles estão ali, estão treinados e conhecendo conhecendo o território que eles podem ter que atuar. Mas essas forças armadas brasileiras, né, ela tem uma característica, essas que saem do governo, de ser uma força armada muito voltada para lidar com o, entre aspas, inimigo interno, né?
ela é muito preparada para lidar com o inimigo interno, ou seja, com o próprio povo. Então, esse exército, quando sai do governo, ele deixa o governo, mas ele já deixa ali na Constituição essa excrescência que é o GLO, ou seja, nós podemos intervir quando for necessário, dentro de um esquema, né, dentro de um sistema constitucional, mas ele continua um sujeito privilegiado. Tão privilegiado e tão forte politicamente que quando os governos do PT, né, quando o Lula assume o governo pela primeira vez, e a partir aí do seu governo, do governo da Dilma, se cria, né, se constitui uma comissão que deveria ser uma comissão da verdade e da justiça, né? Quer dizer, por que a comissão da verdade e da justiça? Né? Seria uma comissão para investigar, publicar os crimes da ditadura e punir os culpados, né? Fazer a justiça, realizar a justiça, né? Então, de acabar com a outra excrescência, né? Que é a anistia, a lei da anistia ampla e geral, e punir os culpados pela ditadura. Se começa esse processo, mas ele é interrompido muito rapidamente pelo próprio governo petista, né? E fala assim, olha, não dá para ter uma comissão da verdade e da justiça, né? É impossível, né? Não queremos. E aí, depois de muita negociação, o governo do PT acaba aceitando que seja não apenas para investigar a época da ditadura, mas um período mais largo que dificulta a própria investigação e sem justiça, né? Não vai haver justiça, não vai haver julgamento dos culpados, né? Então, a Comissão da Verdade e Justiça se torna apenas uma Comissão da Verdade, e mesmo sendo uma Comissão da Verdade, ela é uma comissão muito enfraquecida e muito empobrecida, né? Com muita vontade, muita disposição dos seus integrantes, que fizeram um trabalho gigantesco, porque eles ampliaram o leque de observação, não só durante a ditadura, mas também até os anos 40. E é lógico que isso é uma massa, um volume muito grande de material para pesquisar, investigar, enfim, entrevistas a fazer, audiências a realizar e assim por diante. Então a gente percebe nessa intervenção dos militares, na comissão que deveria ser de verdade e justiça, a força que esses militares têm até hoje. E aí nós chegamos na figura do Bolsonaro. Então, o que eu gostaria muito de deixar claro aqui então nós temos uma burguesia, umas forças armadas associada, né? A Bruna coloca aqui, né? Bruna Caritá, uma amiga recente, muito querida, é uma amiga que eu conheci há pouco tempo, mas para mim é como se a gente já fosse amigo desde criança, né? Ela colocou, a Dilma foi torturada e nem por isso foi levada adiante a Comissão da Verdade. Exatamente, né? Você vê que nem a força de uma presidenta conseguiu levar essa comissão à verdade. É óbvio que aí tem muitos problemas do PT de nunca querer peitar os poderes, né? De nunca querer peitar, nunca quis governar com o povo na rua, mas através das instituições. Isso é um grande problema, né? Pois bem, então essas forças armadas, sobretudo o exército, que é a maior força de todas, né? É a que tem um número maior de militares. Esse exército, ele tem no seu alto comando, e é importante deixar claro isso, no seu alto comando, sobretudo, uma burguesia muito grande, né? Mesmo que as pessoas não tenham origem na burguesia, que se aburguesaram. Além de serem aburguesados, né, atenderem aos interesses aburgueses, também tem um projeto de país. Tem um país na cabeça deles que eles querem transformar o Brasil. E que país é esse, né? Um princípio republicano, um princípio tecnocrático, né? Em que a técnica se sobreponha à política, pacificado, quer dizer, as classes pacificadas, não tem luta de classes, né? O que é impossível, né? Se tem classe, tem luta entre elas, mas esse é o pensamento positivista mais clássico e elementar, né? Então, cada classe tendo o seu espaço dentro da estrutura da sociedade, cada qual trabalhando a sua parte e fazendo com que a sociedade se desenvolva
quase como que por uma, como se fosse, é aquela ideia do corpo, né? Então alguém é a cabeça, alguém é o coração, alguém são as pernas, alguém são os braços, então cada um sabendo sua parte no corpo social. E uma força armada que se coloca como não política, apesar de ser extremamente política, né? Mas que tem o discurso da não política, que é um discurso típico dos fascistas, né? Mas não somos políticos, somos técnicos. Pois bem, essa força armada desenvolve o país como se propõe, né? Sobretudo o seu alto comando, mas surge aí no meio do caminho a figura do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, um político, uma liderança local, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, um chefete ali dos seus, né, do seu grupo, hoje já está muito associado às milícias, de alguma forma. O que há de mais vulgar, empobrecido e desprezível na política brasileira, mas são figuras que conseguem se tornar deputadas federais e ocupam ali o centrão, né, o baixo clero. Hoje as pessoas eu vi uma entrevista do Collor falando assim, não, é o centro democrático. Não, o baixo clero do governo, né? É isso, né? Que constitui uma força ali quando se juntam, mas individualmente não são forças expressivas, fora a sua região, a sua localidade. Pois bem, esse Bolsonaro, que tem desde sempre uma verve fascista, né? Que é uma figura risível, que aparecia ali em programas como Caceta e Planeta, e depois o CQC, mas quando se forma, né? Quando se forma o princípio fascista, né? Quando se forma esse movimento que leva à ascensão do fascismo no Brasil, ele consegue se colocar como figura de ponta desse movimento e chega até a presidência. Agora, acho que alguém colocou CQC, eu acho que eu devo ter falado o nome errado do programa, é isso, né? No programa aparecendo nos programas lá ali do Caceta e Planeta e do CQC. Esse cara se torna o presidente, né? Que se coloca como militar, mas que ele não é mais um militar, né? Ele não é mais um militar. O Bolsonaro ele já tinha deixado o exército há muito tempo, saiu pelas portas do fundo, né? Do exército, das Forças Armadas. Ele era um mau oficial, né? Ele era um oficial muito ruim, que tentou explodir uma bomba, né, nas suas reivindicações por melhores salários, com um discurso machista, agressivo, misógino até onde é possível ser, mas que ele acende nesse momento em que o fascismo está ganhando corpo no país, mas apesar de ter sido um mau militar, ele se torna o candidato que sobrou para a burguesia. Ele é o candidato que sobrou para a burguesia, né? A burguesia não queria mais um governo Lula, conseguiu tirar o Lula pelo golpe jurídico que tirou os seus direitos. O Alckmin não decolava, sobrou o Bolsonaro, né? Vai ter que ser o Bolsonaro. Mas o discurso militarista do Bolsonaro, né, o discurso que se coloca como militar, é algo, né, que acaba conectando o Bolsonaro aos militares. Então o Bolsonaro, que na sua ascensão pelo poder foi juntando forças políticas, e quais eram essas forças políticas? Não a grande burguesia de começo, e nem a classe trabalhadora. Ele está buscando ali, né, como é típico do fascismo, uma pequena burguesia, e aí ele vai conseguindo comer, aí pegando pedaços das outras classes, né, mais para frente. Mas nesse conglomerado do Bolsonaro tem as milícias, as lideranças religiosas neopentecostais, comerciantes, pequenos comerciantes, a pequena burguesia em geral,
oportunistas de toda sorte, inclusive comunicadores aí da TV, né? E também alguns grupos liberais radicais, né? De direita, como o MBL, né? O Vem Pra Rua, que ele acaba se tornando também naquele momento o cara que pode fazer a agenda liberal dessas pessoas. E aí ele agrega os militares. Agrega os militares, que são aqueles que realmente têm essa força política, como a gente conversou até agora, e também são aqueles pelo qual o Bolsonaro tem um carinho, afinal de contas, porque ele queria ser um grande militar, né? E o Lupe Empezinato, também como a edição coloca, também é super cooptado. O Lupe, lamentavelmente, sempre é cooptado por essa camada, por esse tipo de pessoa, desde ali quando Marx escreve o 18 de Brumário, né, de Luiz Bonaparte. Pois bem, esse conglomerado leva o Bolsonaro ao poder. Agora, esse conglomerado, né, que se torna muito poderoso pelo conjunto de pessoas que ele agrega, esse conglomerado jogou pesado na eleição do Bolsonaro, sobretudo os militares. Não vamos esquecer aquele tweet, né, do Vilas Boas, que era então o comandante do Exército Brasileiro, e às vésperas do julgamento do habeas corpus do Lula, que daria condições, se fosse aprovado, do Lula ser candidato, esse comandante do Exército Brasileiro solta um tweet que praticamente diz o seguinte: estamos de olho, né? E aquilo que for necessário fazer, né, para garantir a democracia do país, nós faremos. Ele ameaçou o Supremo, e aí o último voto acabou sendo voto pela não aceitação do habeas corpus, e o Lula continuou inelegível, né? E quando o Bolsonaro assume, numa cerimônia com o Vilas Boas, eles falam para o público que houve uma conversa entre eles, que só ficará entre eles, mas que deixam claro que é o acordo, o pacto do Bolsonaro com as Forças Armadas, ou pelo menos o Bolsonaro com o Exército, para o seu governo. É fundamental guardar isso. É fundamental guardar isso porque quando o Exército assume o poder em 64, por mais que eles tentem criar uma narrativa de que não foi um golpe, e eles sabem disso. O governo Bolsonaro é o mais perto que o Exército chegou até agora do poder via voto. Né? É o mais perto que eles chegaram agora do poder via com aprovação popular. Isso é muito significativo, isso vale muita coisa. Pois bem, então Bolsonaro começa a governar com esse conglomerado, mas o elemento desse conglomerado, que são as Forças Armadas, é o mais poderoso deles, e é aquele com que o Bolsonaro tem mais contato e mais relação. O Bolsonaro começa a provocar uma limpa dentro desse conglomerado, né? Ele começa a fazer ali os seus expurgos, e todos são expurgados, né? O Sérgio Moro é expurgado, o Centrão, na figura do Rodrigo Maia, pelo menos parte do Centrão, ou esse Centrão não totalmente associado a ele, é expurgado. O Bolsonaro vai expurgando aqueles que de alguma forma podem se tornar figuras até maiores que ele dentro desse conglomerado. Não vamos esquecer que eu não estou querendo comparar uma coisa com a outra, a história não é comparação, né? Mas eu acho que também serve como ilustração. Aconteceu a mesma coisa com o Hitler, né? Que quando, no seu processo de ascensão ao poder, outras figuras dentro do seu partido, né? Do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, podem começar a crescer ali, e ele vai expurgando todo mundo. Isso é uma ilustração. Acontece aqui. Agora, os militares estão muito presentes ainda no governo do Bolsonaro. E essa semana em que, se fosse o Bolsonaro quer dar um alto golpe, os militares querem dar um golpe, eu acho pouco provável, mas agora também o que eu acho não é história, não é análise, né?
Mas, por que eu acredito que não seja tanto esse risco? O Bolsonaro, apesar dele aproximar as Forças Armadas do governo, né, pela primeira vez, por meio do voto, o Bolsonaro não é um militar. Né? O Bolsonaro não é um militar. E os militares sabem que ele não é um militar, apesar de ele gostar muito dos militares. Ele é um ex-militar, e um ex-militar que foi expulso, né, do exército. Né? Um ex-militar com uma ficha corrida muito negativa. E isso para os militares é muito ruim. Né? Os militares eles acreditam muito na ordem interna, no respeito à hierarquia, a gente sabe disso, e o Bolsonaro é alguém que não atendia a isso. Né? O que é possível de estar acontecendo é, primeiro, o Bolsonaro ainda está no processo de composição interna do seu governo. E a gente não pode esquecer que faltam 2 anos. Os 2 últimos anos de governo, ele é sempre crucial. Né? Ele é sempre crucial. Por um lado, né, os 2 primeiros anos, se os 2 primeiros anos são aqueles anos em que o governante pode queimar o seu capital político, né? Por que capital político? Se ele ganhou é porque ele foi escolhido pela maioria. Ele tem os 2 primeiros anos para fazer tudo aquilo que que pode ser impopular. Mas os 2 últimos anos tem que ser aqueles 2 últimos anos que vai criar uma imagem agradável para o público, porque ele quer se eleger na próxima eleição. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como o próprio Roberto Borges colocou aqui, existe um interesse do Bolsonaro de salvar os seus, né, que estão muito enrolados, né? E ele tem ali, na sua origem desse conglomerado, ele tem os seus que não são só a família, né, mas são os grupos de força que ele tem no seu território ali. No fundo, o Bolsonaro ainda tem uma base territorial e ele não pode perder essa base territorial. Isso é um ponto muito de destaque. Né? Agora, evidentemente, ficou claro que o Bolsonaro tem hoje uma disputa muito grande com os governadores. Né? A questão da pandemia criou uma cisão muito grande, acendeu, pois colocou em chama uma brasa que nunca se apaga no país, que é a disputa entre poderes locais e o poder central. Essa é uma história antiga do Brasil. Né? O Brasil ele se forma a partir de poderes locais. Como eu falei agora há pouco, o Brasil é um país que não se comunica internamente. Né? Então isso faz com que os poderes locais sejam muito fortes. E os poderes locais sempre tiveram, poderes locais que surgem ali desde a época das capitanias hereditárias. Né? Esses poderes locais tinham uma disputa com a coroa portuguesa. Essa disputa continuou com o imperador nacional, né? E continua até hoje. Então a gente tem hoje na figura do Pacto Federativo, né, da Constituição. O que é o Pacto Federativo? É uma tentativa de pacificar essa disputa. Então o Pacto Federativo ele estipula quais são os limites do governo federal, quais são os limites dos estados e quais são os limites das cidades. Né? Sendo que todos os entes, né, esses 3 entes, têm igual importância e autonomia. Né? Então, o Estado, a cidade não se submete ao Estado, o Estado não se submete à nação de forma direta e imediata. Né? No entanto, isso sempre provocou tensões. Né? Durante o governo do PT, quando o PT começa a criar os programas nacionais, isso gera tensão. Foi necessário um debate nacional para isso. Né? Agora, com a pandemia, esse debate se intensificou. Né? Se intensificou. Porque o projeto do Bolsonaro é um projeto que passa por cima dos governadores, não por conta para saber quem é que manda mais, é porque cada governador é um candidato presidencial em potencial. Cada governador, sobretudo dos grandes estados, os estados de maior expressão econômica, não é que existem estados de menor, mas existem estados que são mais explorados historicamente,
né? Mas a gente tem essas figuras ligadas aos poderes locais que se tornam sempre um candidato. E essa é a disputa. Essa é a disputa. Quem vai ser o candidato mais à frente, né? Quem é o candidato que vai tirar maior vantagem dessa situação agora que virou um poço de oportunidade para os candidatos, né? Todo mundo acompanha o que o Dória está fazendo em relação à vacina do Butantan, né? O Dória não está preocupado em salvar vidas, o Dória está preocupado em se eleger, né? E ainda mais uma disputa que o Dória começou a ter internamente dentro do PSDB, que tenta empurrar agora o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, como candidato a presidente, mas lamentavelmente para as pessoas, não estou falando por conta do candidato, né? Mas o Sul hoje está numa situação muito ruim em relação à Covid, isso pode atrapalhar o interesse do Eduardo Leite, né? O ímpeto do Eduardo Leite. Mas, primeiro essa grande disputa, então Bolsonaro contra governadores. E o Bolsonaro tem criado uma narrativa em relação a isso, né? De que o Congresso não me deixa governar para acabar com o problema da pandemia. Pois bem, Bolsonaro tenta um movimento, de que as Forças Armadas deveriam se preparar, né? Ou deveriam prestar aí, ou pelo menos demonstrar estarem ao lado do Bolsonaro nessa disputa. E os militares recusam isso. O Bolsonaro troca o alto comando dos militares, né? Ele troca esse comando. E esse comando que sai nas suas falas, né? Eles sempre deixam claro o seguinte: o nosso compromisso é com a Constituição e é com o Estado e não com o governo, né? O Exército não é um instrumento de governos, mas é um instrumento de Estado. Bolsonaro troca a cadeia de comando das Forças Armadas, desde o ministro da Defesa e os chefes das forças, numa demonstração de força. Uma demonstração de força muito claro, e como acho que foi o Roberto que colocou aqui, é um teste. Eu prefiro dizer uma demonstração de força, mas eu entendo, é muito próximo, é quase isso que o próprio Roberto falou, são testes para dizer quem é que manda, né? Agora, isso significa que o Bolsonaro tentará dar um golpe? Eu acho que ainda é muito cedo para falar isso. É muito cedo porque a política é muito correlação de forças, todo mundo sabe disso. Uma empresa de pesquisas, né? Esqueci o nome dela agora, mas enfim, né? Ela tem soltado pesquisas periódicas a cada 15 dias, isso é muito interessante, né? A Poder 360, esse é o nome da empresa, é o nome, né, que tem soltado essas pesquisas, é muito interessante, porque essas pesquisas a cada 15 dias permite mapear aí o apoio ao Bolsonaro ou a desaprovação ao Bolsonaro, e o apoio ao Bolsonaro continua se mantendo em torno de 33%, de 30% a 33%, isso é muita coisa, isso é um terço da população brasileira, né? Isso é um terço da população brasileira. Imagine a cena, o Eduardo me perguntou se eu acredito que o Bolsonaro criou uma ruptura dentro do Exército. Eu falo daqui a pouco, tá bom? Vou falar daqui a pouco, a gente fala isso daqui a pouco. Imagina a situação, o Centrão, né? Tem muita gente que fala assim, o Bolsonaro agora está na mão do Centrão. Sim e não. Ele está na mão do Centrão, mas o Centrão está na mão dos eleitores. Então, Bolsonaro ainda tem uma massa muito grande de eleitores. Então, o Centrão peitar direto e reto o Bolsonaro é muito pouco provável. Da mesma forma como o Eduardo colocou agora, assim, o Bolsonaro está fazendo testes, o Centrão também está fazendo testes, né? Quando o Centrão fala, bom, talvez a gente coloque a gente coloque aí o impedimento, né, o impeachment do Bolsonaro na mesa, é um teste, né? É um teste. Mas um presidente, né, a Dilma precisou chegar a 6% de aprovação, só 6%, para entrar no processo de impeachment.
O Collor, acho que foi uma margem muito semelhante. Então, é muito difícil você imaginar um presidente com 30% passando por isso. Não estou dizendo que é impossível, né? Mas isso pode prejudicar demais os candidatos a deputado na próxima eleição. Ou teria que ser algo muito imediato para ter 2 anos para construir algo, mas um processo de impeachment é um processo lento, né? E talvez, se fosse esse o interesse, enquanto o Bolsonaro tiver 30%, perder o tempo histórico para fazer isso. Agora, Bolsonaro faria essa demonstração de força para as Forças Armadas, mas fica uma fala, né? Fica uma pergunta que tem muito a ver com essa que o Eduardo colocou agora. Será que provocou uma ruptura? Será que o Exército, as Forças Armadas são democráticas? Será que as Forças Armadas não embarcaram nessa com o Bolsonaro, ou não pretendem embarcar até agora, se é que houve alguma tentativa de algo, porque elas respeitam a Constituição Nacional? Bom, vamos tentar ver isso, né? Primeiro, quando a gente fala em Forças Armadas, a gente tem que ser... a luta de classe está dentro das Forças Armadas. Então, se a gente tem um alto comando, né? Se a gente tem os altos oficiais da burguesia, a gente tem uma camada mais abaixo, né? Que estão com o Bolsonaro. Elas estão com o Bolsonaro. Isso é fato, né? Os baixos oficiais e os praças estão com o Bolsonaro. Boa parte das PMs, né? A gente não pode esquecer as PMs, que são extensão das Forças Armadas, né, no país, também estão com o Bolsonaro. E é possível que boa parte das guardas municipais também estejam, uma parte delas. Então, se por um lado tem o alto comando com posicionamento, né, a gente tem que ver o Exército como um todo. Isso é o primeiro ponto, né? Roberto, que eu falei, as PMs são justamente as polícias militares, né? Que é uma força muito grande, né? A polícia militar é uma força imensa, com muitas pessoas ali, né? Segundo ponto, sim, as Forças Armadas defendem a Constituição, uma Constituição em que elas também são artífices, né? Elas também são criadoras da Constituição Federal. A Constituição Federal, como foi escrita a partir de um acordo entre a burguesia e os próprios militares, né? Então, quando os militares dizem vamos proteger a Constituição, eles estão protegendo a Constituição que eles participaram. A Constituição que foi criada a partir de limites dados por eles, né? Eles que disseram como é que eles sairiam do poder e eles disseram os limites que a Constituição teria. Então os militares não estão defendendo o país, os militares estão se defendendo, né? Os militares estão se defendendo, porque todo mundo sabe que um golpe ou uma revolução, a gente pode dizer onde começa, mas a gente nunca sabe onde termina. Então os militares estão se defendendo. O Bolsonaro ali, ele é um agente dos militares, mas ele não é um militar, né? Os militares não vão comprar uma briga com o Bolsonaro antes de ter certeza de que essa briga pode ser vencida. Acho que esse é um ponto. Então, né, nessa conversa de hoje sobre quem são os militares, né, esses são os militares. Eles não são militares que estão defendendo a Constituição, eles estão defendendo militares que estão defendendo a Constituição deles, que defende, né, que dá garantia para os seus próprios privilégios de classe. Acho que foi o Roberto que colocou agora, não lembro se foi o Roberto ou se foi o Eduardo, né? Privilégios que inclusive significam as pensões para suas filhas. Até hoje o Brasil gasta uma grana, ou gastava uma grana com a pensão das filhas dos militares. Parece que foi cortado recentemente, né? Para se manter as que tinham, mas são privilégios, né? São muitos privilégios. Quem tiver interesse, procura saber sobre a justiça militar. Os militares têm uma justiça própria, né? Eles têm toda uma estrutura jurídica, eles têm toda uma estrutura de justiça própria, né? Com seus próprios privilégios. Então, quando a gente está falando dos privilégios das Forças Armadas, nós estamos falando dos privilégios da burguesia que comanda as Forças Armadas. Ao fim e ao cabo, privilégios de classe. Privilégios de burguesia, né? Mas de uma burguesia muito,
com muitas especificidades. E a principal delas é uma burguesia que tem canhão, uma burguesia que tem caça aérea, né? Uma burguesia que tem o direito de dar o tiro. Então, é uma burguesia muito específica, né? É uma burguesia que tem, né, como dizia um amigo meu, que tem a chave do arsenal. Isso é muito sério, né? Então, essa burguesia que constitui a Força Armada, né, existe um termo que tem sido utilizado muito, que é o Partido dos Militares, né? Sim, eles se constituem, se a gente pensar como o Marx coloca nos 8 de Brumário, eles são um partido, né? Eles são um partido da ordem. A ordem é constituída de vários partidos, a ordem burguesa, e um desses partidos são os militares. E é interessante esse momento que a gente viveu, né, o que a gente está vivendo agora com essa dança das cadeiras dos militares, porque trouxe os militares de volta à cena, porque a gente discute muito pouco os militares. Mas os militares brasileiros, que são extremamente... É até uma piada falar isso depois do advento, da passagem aí do ex-ministro da Saúde, né, do Pazuello, mas militares treinados e ao mesmo tempo militares preparados, ao mesmo tempo com uma hierarquia extremamente, um tradicionalismo muito forte. Então a gente tem acompanhado assim, olha, para você ser o comandante você tem que ser o mais velho. Isso é de um tradicionalismo atroz, né? Chega até a ser um pouco ridículo isso, né? Alguém ser escolhido pelo tempo de casa e não pela eficiência, necessariamente falando. Mas esse é um partido, e um partido poderoso. E eu acho que é importante trazer esse debate, porque a gente vai discutir o que foi o Brasil, o que foram as Forças Armadas Brasileiras no Haiti, né? O Haiti foi um outro genocídio que o brasileiro provocou. A atuação do Brasil no Haiti foi violenta, truculenta, sob o comando do general Heleno, né? Que é uma das figuras centrais do governo Bolsonaro, né? E que foi para lá no governo do PT. Né? Quem promoveu a violência dos militares brasileiros contra o haitiano foi o governo do PT, né? Buscando espaço dentro da ONU. Então, discutir os militares, discutir o poder dos militares, discutir os privilégios de classe dos militares, discutir o papel dos militares no Brasil é fundamental. Eu espero que esse seja muito mais um começo de um debate do que um debate para ficar esquecido, né? É fundamental. Eu acho que pensar um Brasil diferente, pensar um Brasil verdadeiramente democrático, ou seja, pensar um Brasil socialista, passa por discutir o papel das Forças Armadas e quem constitui hoje, quem são as pessoas que constituem hoje as Forças Armadas brasileiras. A Bruna colocou, até hoje não entendo o que o Exército Brasileiro foi fazer no Haiti. Bruna, havia ali a questão, deixa eu ver, alguém mais escreveu. E a esquerda, camarada? Cadê a esquerda nessa? Estou procurando a esquerda, não, estou brincando. A carta escrita pela liderança do Haiti na época é muito triste, o Lula simplesmente ignorou. Sim, então, a ONU organizou essa ação no Haiti, né, que estava o país que estava passando por, e passa até hoje. O Haiti é muito interessante, o Haiti, porque o Haiti foi uma das primeiras nações a fazer uma revolução de escravos, de escravizados negros contra os seus senhores. O Haiti, né, os escravizados haitianos penduraram seus senhores pelo pescoço nas árvores e proclamaram uma república no Haiti, né? E essa república foi dizimada, né, pelas forças napoleônicas, e foi um massacre. E até hoje o Haiti sofre, olha, vou falar isso, Roberto, acabou de colocar, até hoje o Haiti sofre por essa insubordinação contra o capitalismo, contra o colonialismo, né, e contra o racismo. Então o Haiti até hoje, né,
sofre as consequências e as ofensas das grandes nações. E a época em que isso aconteceu, houve um medo em todos os países latino-americanos, né, de que novos Haitis acontecessem. Quando o imperador brasileiro, né, Dom Pedro II, ele convoca, né, as Forças Armadas, né, para acabar com os levantes populares que estavam acontecendo no Brasil, né, a fala da época era: não deixe que isso vire um Haiti, né? Não deixe que isso aqui vire um novo Haiti. E foi assim que houve um massacre do povo brasileiro nos diversos levantes populares que aconteceram no século XIX. E aí o Haiti, nessa situação, Bruna, a ONU com as suas missões no Haiti, foi aquele período em que o Lula queria que o Brasil virasse um país de primeiro mundo, né? Como nas próprias palavras dele, isso aqui vai virar uma Suíça tropical. E aí, como que se faz isso? Se faz isso virando Copa da Sede, Copa da Olimpíada e entrando na ONU, né? E aí se tornou o exército mandou seus militares para o Haiti, né? Para as missões de paz, como é que se pode chamar isso, no Haiti. E o Brasil, na verdade, estava tentando fazer propaganda com sua participação militar lá, né? Propaganda de que esse é um grande país e que é assim que o mundo deveria ter visto. Lamentavelmente foi isso que aconteceu. Ou seja, quando você diz não sei o que o Brasil foi fazer lá, eu creio que nem o Brasil sabe dizer o que foi fazer lá, né? Fora fazer autopromoção às custas dos outros. Então é importante discutir as Forças Armadas, é importante que esse tema tenha surgido hoje, essa semana, porque precisamos discutir qual o papel das Forças Armadas do país, né? Esse partido, essa organização fechada, encismemada, voltada para dentro de si mesma, que não dialoga com a sociedade brasileira, a gente não sabe o que eles fazem lá, a gente não sabe como que funciona, ela não tem conexão nenhuma com o povo brasileiro, fora o fato de, nessas missões de pacificação agora, acabar atuando contra o próprio povo brasileiro. A gente não sabe o que são as Forças Armadas, né? E é importante saber, porque eles são um partido político muito forte e muito poderoso no Brasil desde o final do século XIX. É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Eu não sei se ajudei ou se deixei mais dúvidas. Eu gosto mais quando eu deixo dúvidas do que explicações, mas elas têm que ter qualidade para que vocês venham para as próximas conversas, né? Eu estou aqui tentando ver mais perguntas. O PT é a esquerda possível da ditadura. É interessante isso que eu acho que foi o Roberto colocou, né? O PT, ele muita gente coloca isso, pois eu acho que eu acredito nisso também, né? O PT foi a esquerda permitida, né? Foi uma esquerda permitida pela ditadura a partir de todo um processo aí que os militares criaram, de que é importante ter uma esquerda limitada, uma esquerda moderada, uma esquerda associada aí aos valores cristãos, né, que não seja uma esquerda revolucionária, que ela possa crescer livremente. Dizem que é por isso que o Lula foi preso, mas nunca foi torturado, né? E, enfim, é o que se dizem por aí, é o que dizem as más e as boas línguas, e eu acredito um tanto nessa teoria da conspiração, que não me parece tão de conspiração assim. Alguém colocou aqui que é um exército, as forças foram... que é um exército, o Eduardo colocou, é um exército alienado à própria realidade. Eu não acho que é um exército alienado, Eduardo. Eu acho que é um exército muito consciente do que tem muita... sabe o que está acontecendo e sabe o lado que escolheu no que está acontecendo, né? O exército brasileiro, vamos pegar que a gente falou lá do século XIX, é um exército que sempre teve como projeto inserir o Brasil no capitalismo internacional, né? Quando se fala modernizar o país, o que está se dizendo é colocar essa nação em linha com o capitalismo internacional,
E é isso, né? Então, quando o exército, durante a ditadura, foi um exército desenvolvimentista, né? Fez um regime desenvolvimentista, não é porque queria desenvolver o país, porque não desenvolveu o país, né? Não desenvolveu. É um exército que queria preparar o país para que o país se tornasse um país inserido totalmente no capitalismo internacional. É isso, né? Quem vê as entrevistas do Mourão hoje, o Mourão fala assim, não, na época da ditadura a gente era desenvolvimentista, agora nós somos liberais. Não, sempre foi liberal. É que não existe desenvolvimento liberal se você não tiver as bases produtivas para isso. Então, o que aconteceu na ditadura foi isso, foi o desenvolvimento das forças produtivas necessárias no Brasil para a inserção do Brasil no capitalismo internacional. Talvez o que a gente possa dizer é que não existiu uma entidade que mais modernizou o Brasil, no sentido de inserir o Brasil no ambiente capitalista internacional, lógico, numa condição subalterna, do que as próprias Forças Armadas, né? O Máximo coloca uma dúvida, pode falar, Máximo. O Thales colocou qual o papel da esquerda revolucionária nesse contexto. Thales, a esquerda revolucionária, ela não está entendendo qual que é o seu papel nos vários contextos, eu acredito, né? Hoje a gente tem uma força armada que é muito fechada em si mesmo, muito, é uma fortaleza aquilo, né? A estrutura, a tradição, as instituições internas são muito grandes, né? A gente pode até dizer que é um Estado dentro do Estado, as Forças Armadas. Eu acho que nesse momento o principal seria a esquerda revolucionária estudar as Forças Armadas, entender o que elas são, porque só vai conseguir atuar sobre elas entendendo quem elas são. O tweet do Vilas Boas, né, ele deixa muito claro que eles nunca abriram mão de intervir politicamente quando for necessário. Nunca. Estava até comentando com uma camarada hoje, né, que no primeiro momento parece até ridículo, né? Parece até risível. Pô, um tweet mudou tudo. E aí quando você para pensar, fala assim, cara, eles conseguiram mudar tudo com um tweet. Quer dizer, para as Forças Armadas conseguirem intervir no processo eleitoral brasileiro a partir de um tweet, é que a força desse Estado dentro do Estado é gigantesco. Eu acredito que a esquerda revolucionária brasileira hoje, ela tem um problema muito grande, camarada, que é o seguinte: a gente não produz conhecimento. A esquerda brasileira hoje, ou ela tem os seus grandes intelectuais, acadêmicos, que são muito bons, né? Eu sou leitor assíduo de muitos deles, né? E eu destaco aí talvez o Zé Paulo Neto como uma grande inspiração para mim. Mas ou a gente tem esses caras que estão produzindo conteúdo teórico muito denso, né? Muito profundo, e não necessariamente voltado para o imediato, ou a gente tem uma parte de militantes que ou estão só fazendo análise de conjuntura, alguma coisa assim, ou então uma outra parte que só fica reproduzindo as palavras de ordens de sempre, né? Então o Estado é o gabinete de gestão do capital, né? Então fica, a gente sabe disso, mas eu sinto muita falta das organizações produzirem artigos discutindo o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, aconteceu isso essa semana, daqui 10 dias era para a gente ter artigos de todas as organizações debatendo profundamente o que são as Forças Armadas. Não esses textos propagandísticos que tem nos sites dos grupos, né? Mas debates profundos, a gente devia estar debatendo. As organizações brasileiras não dialogam entre si, elas deviam dialogar entre si e fazer um grande seminário das organizações de esquerda, título seminário, Forças Armadas, Brasil e Revolução, vamos discutir isso, né? Falta muito disso, falta muito, né? O Ed Absal colocou muito academicista, a gente tem que produzir um conhecimento que tenha carga teórica, mas que tenha discussão do momento, para além de ser só uma análise de conjuntura, né? A gente precisa produzir esse conhecimento. Então, a gente está falando muito do exército, a gente não sabe, eu acho que a maioria das pessoas sequer sabe quais são as ordens das patentes, né? Isso é muito pouco. A esquerda precisa estudar mais, não no pensamento academicista, que ele é importante, ele tem o papel, né?
O academicismo tem um papel, mas ele não é o todo da produção do conhecimento. Existe uma produção de conhecimento que tem que estar se debruçando sobre o que acontece, né? O que acontece em processos de menor duração, mas são fundamentais. Eu acredito nisso, Thales. Não sei se isso é a melhor resposta, mas eu acho que nos falta muito isso, porque sem isso a gente não vai saber o que fazer mesmo, né? A esquerda tem perdido todas por falta de produção de conhecimento. O camarada Máximo fez a pergunta dele, que é o seguinte: essa inserção do capitalismo internacional pelo exército brasileiro não vai contra as intenções do próprio capitalismo internacional? Já que manter o Brasil de subserviente parece ser intencional, real? Me pergunto se o exército tenta... Desculpa, coloquei minha mão aqui na frente. Se o exército tenta modernizar o Brasil, levando a modernização capitalista ou mantendo subalterno o capitalismo tradicional. Não entendo isso. Bom, é simples, né? O papel do Brasil no capitalismo internacional é o papel subalterno, né? Não cabe o Brasil ser, como o PT acredita, se tornar uma Suíça. Não existe espaço para mais uma Suíça no arranjo capitalista internacional. Não existe. Assim, você imaginar que seu país, que um país latino-americano, vai se tornar uma grande nação do capitalismo internacional, é uma fantasia ridícula, né? Eu vi alguém falando essa semana algo que eu achei muito legal, que ele falou assim: a inocência nas crianças é linda. A inocência nos jovens é desculpável. Mas a inocência nos adultos é imperdoável. E eu acho que é isso, né? Então, acreditar que o Brasil pode virar uma grande nação associada ao grande capital, ao capital, né? Capital em termos globais, é uma inocência sem tamanho. Não tem espaço para isso, né? O papel do Brasil é oferecer commodity, é ser o espaço vital do capitalismo. Os militares, eles têm agora, entrar no grande capital, se tornar uma grande nação capitalista, nesse papel subserviente, né? Envolve investimento, né? Tem que ser um país que consiga ter fábricas, que consiga ter pessoas que saibam operar os equipamentos, que saibam... hoje a produção de alimentos para venda é uma grande fábrica, né? Controlada por computadores. Então você precisa ter esses computadores, você precisa ter esses operadores. Então, mesmo para se tornar uma grande nação inserida no capitalismo numa condição subalterna, no caso do Brasil, representa algum grau de modernização. O alto comando do exército são burgueses, então eles querem o lucro, né? Eles querem ganhar dinheiro, no fundo é dinheiro, né? No fundo é dinheiro. Cada um ganha dinheiro a partir das suas ideologias, e essas são as ideologias militares. Esse que é o processo, né? Você pode até dizer que tem um militar ou outro que quer que isso aqui também vire uma Suíça tropical, mas não vai virar. Ele vai modernizar para continuar sendo o que é. Não sei se deu para explicar, camarada Máximo. Opa, eu acho que eu apertei algum botão errado aqui, mas continua vivo. O Thales falou que é ótima resposta. Valeu, Thales. Mas é isso, Thales. Eu não sei se você é de alguma organização, mas é importante as organizações começarem a produzir conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que nos falta muito. Assim, eu não consigo ver uma organização que saiba debater com profundidade os temas da atualidade. Isso é muito triste. Você tem, talvez, militantes que consigam fazer isso, né? Eu acho que toda organização vai ter um militante que saiba falar de relações internacionais, de geopolítica, mas você fala assim, olha, tem dentro desse partido um departamento, uma seção que está produzindo conhecimento de geopolítica hoje, não tem, né? E eu acho estranho não ter. Eu acho muito estranho não ter. Eu acho muito triste. Isso é muito pouco para quem quer fazer uma revolução, né? A gente não tem dentro de um partido especialistas organizados internamente para discutir economia da América Latina, por exemplo, né? Algo que os partidos não discutem é cultura, né? Qual que é o fascismo hoje? Ele tem, no Brasil, ele tem amplo amparo cultural e os partidos não estão sabendo lidar com isso, né? É uma pena.
colocar aqui, Catuque, essa pronúncia, desculpa se eu pronunciei errado, tá? Compreendo que o PT é o partido permitido. Como estabelecer condições mínimas de luta parlamentar fora do espectro petista da sociedade? Olha, eu acho que o petismo ele virou uma ideologia de longo prazo, lamentavelmente, né? E eu acho que a luta parlamentar, a gente tem que entender o seguinte: quero fazer luta parlamentar, você está errado. A luta parlamentar é uma luta pobre. Agora, quero fazer uma luta em todas as frentes políticas. Aí a parlamentar se torna importante. Então você tem que ter uma luta política que vá desde criar organizações de assistência à população, sim, de assistencialismo, não, de assistência. O Partido dos Panteras Negras dos Estados Unidos criaram o maior programa de alimentação infantil para as crianças pobres. Né? As crianças pobres iam para a escola e não tinham café da manhã. Os Panteras Negras criaram o maior programa de café da manhã para as crianças pobres dos Estados Unidos, por muito tempo. Eles tinham assistência jurídica para que os pobres pudessem acessar suas aposentadorias. Isso é fundamental. Isso é estar inserido dentro da classe trabalhadora. Os integralistas aqui no Brasil, os fascistas integralistas, no seu melhor momento, chegaram a ter quase 400 centros de assistência. Por isso que os integralistas são lembrados até hoje. Né? Os fascistas dando pau na gente. Né? Então, sim, um partido tem que ter desde isso. O partido tem que ter organizadamente, né, de forma centralizada, sua participação nos sindicatos, e aí também ter sua participação organizada dentro do parlamento. Só que no Brasil, os parlamentares do PSOL, por exemplo, um vota numa coisa, outro vota noutra. O partido liberou o voto. Como o partido liberou o voto? O voto não se libera. Se o cara foi eleito pelo partido, o partido tem que ter um pensamento. E o candidato tem que respeitar o pensamento do partido. Não existe voto liberado. Isso é um absurdo, é uma excrescência. É o cara ser de um partido. Esse é o pensamento mais liberal possível. Quando os liberais inventaram a democracia liberal, eles inventaram a democracia liberal a partir do voto fiduciário. O que é fidúcia? É confiança. Eu voto e o cara faz o que quer, porque eu estou confiando nele. Não pode ser assim, né? O partido ele tinha que ter uma centralidade nas posições e acabou. Todo mundo votar igual. Então, assim, se for uma luta parlamentar com todo mundo inserido em um leque grande de lutas, perfeito. E aí eu já te respondo. Como estabelecer condições mínimas de luta parlamentar? Essas são as condições mínimas de uma luta organizada com pautas únicas, com pauta única em cada tema a ser debatido e com um partido forte e presente, né? E também inserido dentro da comunidade. Isso é fundamental. Acho que eu fiz alguma bobagem aqui no meu celular e eu virei a câmera sem querer. Vou desvirar a câmera. O Eduardo coloca: o parlamentar segue o partido e o partido segue as demandas do povo. Né? Exatamente. Né? Exatamente. O parlamentar segue o partido e o partido segue as demandas do povo. As demandas organizadas. Né? Então, na verdade, o partido ele deveria ser uma mediação. Né? O que é uma mediação? O partido deveria ser uma mediação entre o povo e as lutas e o campo de luta política. Né? Isso deveria ser fundamental. Né? Sem essa mediação, o partido ele se torna só um instrumento eleitoral, que é o que acontece hoje com os partidos de esquerda. Eles se tornaram instrumentos eleitorais que fazem uma luta parlamentar em algum ponto, mas que é muito pouco, né? E eles acreditam na luta parlamentar como o todo. E quando acredita como um todo, cai nessa excrescência do PT votar no candidato Baleia Rossi, porque acha que aquilo é tudo. E isso só gera confusão no povo, né? Quando o povo fala assim, política é tudo igual, de direita e de esquerda, ele está falando a partir de uma verdade, porque para ele vê lá o cara do PT que fala, abaixa o golpe, né? Mas ele vota no Baleia Rossi, que é do MDB, que deu o golpe. Então é tudo igual. Isso é um grande problema, né? O Ed colocou, adaptar a linguagem acadêmica facilitaria a mobilização das massas e consciência de classe? Cara, Ed, essa é uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: eu vejo muito pessoas falando assim, não, mas tem que facilitar a língua acadêmica, tem que
adaptar, né? Eu vi um jovem esses dias que faz no YouTube, aí ele tenta falar sobre marxismo de uma forma mais popular. Eu acho que tem dois pontos aí, Ed, né? Eu acho que tem dois pontos fundamentais aí. Primeiro, a linguagem acadêmica é uma linguagem errada. Boa parte da linguagem acadêmica ela é do jeito que é, porque ela é uma linguagem burguesa, né? As universidades, tudo é atravessado pela luta de classes, inclusive as universidades. Então, existe aí uma tentativa de distinção social por meio, né, por meio de uma linguagem empolada. E, no caso, né, esse empolado vem por meio de um discurso teórico complicado, que não precisa ser. Eu faço doutorado numa instituição da USP, que chama Diversitas, que nos estimula a não escrever difícil, né? Escrevo fácil. Esse é o primeiro ponto. Então, não é nem adaptar a linguagem acadêmica. Essa linguagem acadêmica difícil não deveria existir. Ela é uma distinção de classe, não tem nada a ver com pesquisa, não tem nada a ver com conhecimento. Ela tem a ver com classe, né? O segundo ponto é, alguns conteúdos que se estudam no meio acadêmico, eles são densos e difíceis mesmo, inclusive para quem os estuda, né? Mesmo quem estuda aqueles temas, eles são difíceis. Então, um tema difícil, ele vai ser difícil com qualquer tipo de linguagem, né? Adaptado ou não, ele vai ser difícil. E tentar adaptar um tema difícil para ele parecer fácil é empobrecer o tema e é empobrecer quem está recebendo o tema. É a pessoa que está recebendo achar que está entendendo e no fundo ela não está entendendo. Ela está pegando só aquilo reduzido, né? O que eu acho que é interessante é que existam, e eu vou usar um termo do marxismo-leninismo, né? Propagandistas, pessoas que consigam, não é adaptar o tema, né? Não é simplificar a linguagem, mas que consigam apresentar ou sensibilizar as pessoas em relação àquele tema. Né? Então, tipo, a gente não precisa aprofundar no tema, como se fôssemos um acadêmico, mas vamos debater esse tema até onde é possível debater esse tema com pessoas que não são do meio acadêmico, e ninguém é obrigado a ter todo o conhecimento do meio acadêmico. Tem um teórico que eu gosto muito, um filósofo húngaro chamado Georg Lukács, que ele fala muito da importância, né, de qualificar, eu vou usar no termo que eu coloco, né, de qualificar o senso comum, né, por meio de criar um ambiente onde as pessoas tenham contato com a ciência e com a estética constantemente. Né? Ele coloca a ciência e a estética como dois campos importantes para qualificar o pensamento. Se a gente vive num ambiente em que a estética esteja mais presente e que o conhecimento científico esteja mais presente, isso não tem nada a ver com, mas e na periferia? Na periferia mesmo, né? Vamos criar centros comunitários na periferia com muita arte, com muita pesquisa, com aquelas coisas de laboratório para as crianças, sabe, né? Isso deve ser um papel da esquerda. O senso comum se qualifica, né? Então, às vezes, não é tanto passar para a pessoa temas de conteúdo muito acadêmico, porque não precisa, né? Eu não preciso saber como um carro funciona para eu dirigir, né? Mas eu tenho que saber o básico do senso comum, e meu senso comum tem que estar qualificado para eu ser um bom motorista, né? Eu não preciso saber fazer bolo para apreciar um bolo gostoso, né? Eu não preciso saber da estrutura química dos ingredientes, né? Agora, se eu ter contato com isso, ainda que um contato de aproximação, pô, ótimo, qualifica. Então, é criar um ambiente de convivência mais qualificado. Eu acho isso, né? Então, respondendo assim, só simplificar, né, adaptar, eu não acho bom, não. Eu acho que a gente tem que buscar, dentro dos instrumentos de troca de conhecimento, né, dos instrumentos pedagógicos, formas de buscar isso que eu estou falando, assim, né? Buscar aproximações, que não precisa ser mergulhos profundos, porque a pessoa não quer virar cientista daquela área, mas que pelo menos que ela possa compreender aquilo. Eu acho que isso é fundamental, né? Como diz a música, a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte. Eu acho que é isso, assim. A gente precisa também a gente pode ter esse conhecimento de alguma forma. O Wellington coloca Lula presidente de 2020. Cara, não sei, vamos ver quem vai ser, né? Eu realmente não tenho, é óbvio, assim, não tô...
É preciso unir todas as forças em defesa da democracia e pela volta do Lula à presidência. Então, Wellington, eu vou fraternalmente discordar de você, não no ponto de chegada, mas no ponto de saída, né? Talvez o Lula seja a única opção que a gente tenha nas próximas eleições. Mas o meu voto no Lula seria muito mais um voto pela falta de opção do que por ser uma opção. E eu vou te falar por que eu estou colocando isso. Essa projeção que o brasileiro faz, né, da necessidade de um herói, e é o que a gente está fazendo em relação ao Lula, é o que faz o Bolsonaro ser presidente. Né? Às vésperas das eleições que elegeram o Bolsonaro, foi feita uma pesquisa e 60% das pessoas pesquisadas diziam o seguinte: meu voto é no Lula, e se o Lula não for candidato, é no Bolsonaro. Isso explica muita coisa. Né? Quando o Lula foi presidente, eu venho de família de petistas, eu estive no PT por um tempo, demorei para me filiar no PT e depois saí muito rapidamente, mas eu venho de uma família de chão de fábrica, né? Meu pai era operário de fábrica, então eu cresci no meio, né? Cresci no meio sindical, no meio do PT. Mas quando o Lula fazia campanha assim, deixa o homem trabalhar levantando a manga da camisa, deixa o homem trabalhar, isso na segunda eleição dele, isso é despolitizante. Isso é despolitizante. É como se eu tivesse falado assim, olha, tem um pai, deixa o pai lá, e a gente fica aqui no nosso canto que o pai vai resolver. Isso é péssimo. Quando eu vejo hoje o pessoal falando assim, o pai tá on, é horrível, por um lado, por colocar o Lula como pai, e é horrível por usar um idioma de um país colonizador, como os Estados Unidos, né? Usar o inglês. Não, né? A gente precisa de um programa político. O Lula não quer fazer um programa político de esquerda. Na entrevista que ele deu para o Kennedy Alencar, no portal da UOL, o Kennedy Alencar falou assim, mas, presidente, e o programa de uma frente de esquerda? O Lula falou assim, o programa é o segundo turno. Quer dizer, o que o Brasil precisa é de uma esquerda unificada, eu concordo com você, com um programa. Com um programa. O que a esquerda oferece? E não estou nem falando de uma esquerda revolucionária necessariamente, mas o que a esquerda oferece para o país? Qual o projeto da esquerda para o país? Né? E o PT e o Lula não querem construir isso. Eles não querem. E talvez ninguém queira. Né? Porque tem aí uma vaidade de saber que eu vou ser eleito, então vai ser eu e quem quiser que venha. Só que o problema do Brasil não é quem é eleito e quem não é eleito. O problema do Brasil é a despolitização da classe trabalhadora. É uma classe trabalhadora que, infelizmente, está acostumada, e o PT fez muito isso, uma classe trabalhadora que espera por um salvador. E os salvadores não vêm, gente. Os salvadores não vêm nem dos céus e nem vêm dos partidos. Só quem pode salvar a classe trabalhadora é a própria classe trabalhadora organizada. Né? Então, sem uma classe trabalhadora organizada, o Lula vai ser eleito com qual parlamento? Com qual parlamento o Lula vai ser eleito? Todas as porcarias que foram feitas agora, do Temer para cá, são porcarias feitas a partir de PEC, de mudança da Constituição, que exige 2/3 para ser votado, em 2 turnos, a maioria qualificada. Será que a esquerda vai conseguir eleger 2/3 de deputados e 2/3 de senadores? Né? Como é que o Lula vai desmontar as PECs se não eleger 2/3? É muita coisa que precisa ser discutida. Muita coisa. Né? O Lula não é um herói. A não ser que o Lula resolva governar com as massas e aí pôr as massas na rua. Aí é uma outra coisa. Aí a gente faz uma nova Constituição. Né? Que é o que a gente precisaria até. Mas uma nova Constituição com o povo, não esse povo hoje. Porque esse povo hoje tem 30% de bolsonaristas. Né? Então, tem muita coisa para ser debatida. Muita coisa. Né? O Lula conseguiria, por exemplo, se eleito, qual a reação do Lula com os 30% de bolsonaristas? Qual a relação do Lula com os líderes religiosos que alguém citou aqui agora? Né? Quem aprovou o Estatuto das Guardas Militares, né, das Guardas Civis, né, dessa polícia municipal, tornando-as polícias com poder de tiro? Foram os governos do PT. Quem criou a lei antiterrorismo que hoje nos massacra? Foi os governos do PT. Né? Então é muito importante. Quem cresceu à sombra do petismo? Os partidos que deram golpe no PT.
Então tem muita coisa que tem que ser discutida, muita coisa, né? Muita coisa. Eu não acho que ele tem que se unir pela eleição do Lula. Eu acho que ele tem que se unir por um programa de esquerda que pode ser representado na figura do Lula. Pode ser um programa que seja representado na figura do Lula. Mas eu particularmente tive pai e tive padrasto, eu não preciso de mais um terceiro pai, né? É muita coisa para uma pessoa só, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pedir um programa de esquerda. E aí eu não teria problema nenhum se das figuras que a gente tem para representar esse programa de esquerda fosse o Lula. Aí seria um voto por opção. Agora, votar no Lula por falta de opção é mais do mesmo e é nos trazer de volta para onde a gente está hoje, né? Eu acho que isso é muito importante. O Roberto Borges cita aqui o George Pulitzer, que é um escritor fantástico, né? Fantástico, fantástico. Que é esse O Princípio Elementar da Filosofia. Ele é um livro de cabeceira para mim. Toda vez que eu vou dar um curso, eu indico esse livro, né? Para todos, leiam. E o próprio Pulitzer tem uma história linda, né? Que ele morreu lutando contra os nazistas, né? E ele era professor na União Soviética, ele criou a Universidade dos Operários, dos Trabalhadores. Então o cara, ele dava aula de filosofia para operários, isso é muita coisa, né? O Johan coloca aqui, tô tranquilo. Falar de política só durante o período eleitoral faz nascer o bolsonarismo, exatamente. É isso que as esquerdas precisam defender a democracia tipicamente burguesa, é isso, né? E o Borges lembra assim, quem escreveu os alunos dele quem escreveu o livro do Pulitzer foram os alunos dele. Na verdade, os alunos dele escreveram a partir das anotações das aulas, né? Organizaram as anotações de aula. O PT não é marxista. Para quem quiser conhecer o Lula de verdade, assim, veja, eu não estou falando mal, não estou fazendo campanha contra o Lula, eu já falei que se for a única opção vai ser ele. Eu já votei muitas vezes o Lula, eu já fui petista, já fiz campanha de graça, nunca cobrei para fazer campanha. Mas joga na internet assim, Lula comunista 1979, ele fala no programa, ele fala mal dos comunistas. Procurem o documentário, se não me engano, o Milagre da Democracia. O Lula, ele desmobilizava quando em 79, 80, ele fazendo greve, e os grevistas falam assim, agora vamos para cima na ditadura, vamos aqui, aquela massa de gente, o Lula, não, gente, vai para casa, sem agressão, sem briga, né? A gente já está conseguindo, é um conciliador de classes, é um social-democrata, não é um socialista, eu não falo isso com demérito, cada um tem seu espaço na política, mas é só para a gente não cair nas ilusões de achar que o Lula é revolucionário e que eleger o Lula é a solução dos nossos problemas. Pode ser só o começo de novos problemas, né? Nós precisamos de um programa de esquerda, construído coletivamente, né? A gente precisa ter um programa, um projeto de país. E se o PT quiser repetir o projeto que ele fez, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Inclusive, para quem quiser estudar, procure estudar isso. O governo do Lula foi bom no momento em que o preço dos produtos primários, das commodities, estavam bons. Fora isso, não foi um bom governo, foi um governo como qualquer outro, né? Mas, gente, é isso. Eu quero agradecer muito a participação de todos. A gente saiu dos militares, que ficamos discutindo Lula, e pelo visto, a gente vai discutir o Lula muitas vezes, vamos mudar os assuntos muitas vezes. Vamos continuar nossos debates. A partir da terça-feira para a quarta a gente começa a divulgar já o próximo tema. Quero agradecer demais a presença de todos aqui. O Ed coloca, Lula vai vencer e manter o poder na burguesia, com certeza, isso é fato, né? Quero agradecer muito a presença de todos. Continue aí acompanhando as redes da RC. Valeu, gente, obrigado. Não desistam, vamos continuar lutando. Fiquem em casa, protejam-se, mantenham-se vivos e vamos que vamos, porque está só começando. Saudações, camarada Alberto, Bruna e todos os demais. Até!